A gente Lucky here de novo, Ellen ali atrás, nossa câmera gravando. Hoje a gente veio num lugar um pouco diferente por motivos de força maior, chamados Domingo. E vamos gravar aqui. Vão ser dois vídeos hoje. O primeiro a gente vai falar um pouquinho sobre as lores, as histórias do jogo, que o pessoal tem pedido bastante. A gente vai falar sobre tudo? Não, até porque tem personagens demais, tem lore demais, tem muita coisa. Hoje a gente vai resumir basicamente a história que inicia ali com o Thoran, o Rei Caído. E essa história, ela tem a maioria dos personagens, tem uma grande influência baseada nela. A gente vai discorrer sobre todos eles e chegar um pouquinho mais ali à frente até a cidade de Mira e Esperança. Depois a gente vai fazer mais um vídeo, um pouquinho sobre jogos, gameplay e tudo mais, com a nossa querida Ellen jogando. Depois a gente vai fazer mais vídeos sobre Labirinto e sobre a Torre do Rei, modos de passar, e também como passar mais fácil alguns estágios ali a partir do estágio 10 em diante, porque tem sim composições fáceis de conseguir que passam muito facilmente aquele estágio e são incrivelmente eficientes. Então a gente vai falar sobre tudo isso, mas primeiro vamos começar sobre as histórias, beleza? Então tudo bem, para começar a entender as lores, a gente tem que entender que existe um ponto na história de Hesperia que é absurdamente importante, não só por ser mais antigo, como por esse evento ter ocasionado a maioria dos heróis que a gente conhece hoje existirem. Muitos vão dizer, foi a Guerra de Dura. Não. Foi a abertura dos portões negros selados lá dentro do Seiros de Hipogeu. Não, isso foi muito importante, mas o que definiu a maioria dos heróis que tem hoje em dia e como eles funcionam foi o evento da catástrofe do reino de Thoran. Bom, basicamente, como vocês devem saber, eu já fiz alguns guias para quem é do grupo sobre os portadores, vou passar um pouco mais disso depois, mas basicamente os portadores da luz, né, os humanos, e agora também inclusos os anões, eles são de uma hierarquia, eles têm cidades-estado ou cidades maiores. Como isso funciona? Existe um reino que comanda todas as outras cidades e domina uma determinada região. Todas as pequenas cidades ali são quase independentes, mas o reino comanda os exércitos dela e isso é que faz com que o reino mande em tudo ali, mas não é como um reino em si, porque o rei só tem autoridade sobre a cidade principal dele. As outras é mais o exército mesmo que tem uma cooperação. Enfim, os tumulares basicamente são humanos renascidos pelas artes das trevas. Isso é o caso do Thoran. O reino do Thoran, ele era absurdamente grande. Tem um local no mapa que vocês podem ver chamado Florestas Brancas. As Florestas Brancas são um local onde existe um mineral, um recurso usado para batalhas. Uma espécie de cristal especial que pode fortificar todos os equipamentos. Por exemplo, os equipamentos novos de assinatura, do item mítico, são feitos desse cristal. E basicamente o que acontece ali? O reino de Thoran dominava aquela região, tinha muito recurso dali, recurso dos anões, era quase tão grande quanto Harnhorn, estava crescendo a ponto de ultrapassar a grande cidade dos portadores. Só que aconteceu um evento um pouco inesperado. O irmão de Thoran, o Edwin, ele começou a conspirar contra o irmão. Por quê? Bom, os portadores eles têm um costume de guerra, eles são extremamente focados em batalha, eles são um povo um pouco violento de certa forma, geralmente com os Maulers, né, os perversos, vivendo em disputas pelo deserto. E o Thoran ele não era assim não, o Thoran ele era bem gente boa, tá ok? E o Thoran ele administrava tudo de uma forma muito diferente, muito mais complexa, muito mais voltada ao povo, do povo para o povo, entre o povo, etc. A anarquia não tem aqui. Enfim, o que aconteceu ali foi que o Edwin ele se juntou com os senhores de importância, matou os apoiadores do Thoran e decidiu fazer uma revolução, tomar o trono. Só que tinha uma coisinha que ele não esperava que ia acontecer. E essa coisa se chamava Gareth. Pra quem não sabe quem é Gareth, Gareth é o Grasso. Basicamente o Grasso, ele não era antes um guerreiro infernal como ele é hoje. Pelo contrário, ele era um humano normal. E ele servia ao Thoran. E quando o Edwin decidiu matar o Thoran, ele fez o quê? Chamou ele para uma reunião gigantesca, eu nunca assisti nenhuma série na minha vida, e decidiu matar o Thoran e todo mundo que servia a ele ali de uma vez só, tomar o reino na bordoada. Conseguiu, matou todo mundo feliz para sempre? Não. O portão barrado já estava abrindo naquela época. E onde tem portão barrado, tem demônios, tem magia negra. A magia negra estava começando a acender. E o Gareth, não sabíamos, mas ele tinha conhecimento de magia negra. E quando ele foi assassinado, ele estava com um espírito de vingança tão grande que a magia negra fez um acordo com ele. O Grasso, né, Gareth, agora renascido como Grasso, deveria servir a magia negra e ao Thoran também, isso por escolha dele. E em troca, ela daria poderes absurdamente incríveis para ele que iam sobrepujar qualquer mortal. Ele aceita o trato e o que acontece depois é o seguinte:
ele renasce, dessa vez com aqueles cabelos de chama que a gente conhece, as espadas dele, a convocação dos mortos. Usando essa habilidade, ele mata todo mundo que estava por ali. O reino acaba entrando em colapso, ele pega o Thoran já morto e leva o Thoran daquele local. O que acontece então é uma coisa que ninguém estava esperando. Thoran perde o trono, os grandes senhores estão mortos, Edwin morreu. As casas menores começam a lutar pelo trono. Harnhorn, vendo uma oportunidade de crescimento, toma todo o comércio da região e decide não tomar partido naquela guerra dos senhores. Então a cidade entra em colapso e um por um os caras vão se matando, começam guerras internas, todo mundo começa a debandar e a cidade próspera morre, acaba ali. Assim que o portão barrado arrebenta, os espíritos das trevas tomam aquele local e a grande torre de Thoran, que tinha um cristal muito poderoso, que concedia poderes incríveis à cidade, aos seus guerreiros, etc., é tomada pelos hipogeus. Essa torre é o que a gente conhece hoje como a Torre do Rei. Aquela torre que tem na Floresta Negra, com 200 e poucos andares que a gente tenta subir. Essa é a Torre de Thoran. O que acontece depois, então, modifica completamente a história. É aí que Harnhorn começa a ter o sistema de exércitos, é aí que a Mina dos Anões é tomada pela saída dos hipogeus, que agora tem um ponto estratégico. Os hipogeus dominam as Florestas Brancas e agora eles têm armamento absurdo. Assim, eles avançam contra os selvagens e os perversos. Eles só não estavam esperando dois efeitos que a gente vai falar depois. Um desses efeitos era a Tazi e outro desses efeitos era a Anki-Hira. Mas a gente já vai falar sobre eles em outro vídeo. O que acontece agora é o mais interessante. Com a queda daquele local, existe uma divisão gigante das terras Mauler do deserto para frente. Ainda está tendo guerra, mas eles estão segurando os hipogeus. Dali para trás, o mundo desaba. Os anões se fecham em suas ilhas e não tem mais ninguém por perto. As cidades ali perto começam a ruir. Um desses exemplos é a cidade de Mira, a cidade natal da Nara. Como a gente já falou no guia específico da Nara, e vou falar um pouco mais sobre a história dela depois, a cidade dela é tomada completamente por demônios, piratas, esse tipo de coisa. E o que acontece? Por que a cidade da Nara ficou daquele jeito? Por causa da queda do reino de Thoran. A cidade de Thoran cai, fica todo mundo fechado ali, os demônios dominam aquela área, então a cidade de Mira vira um verdadeiro inferno. E é nesse inferno que a Nara nasceu. A Nara foi criada nesse inferno e o pai dela queria levar ela para a Esperança, usar o dinheiro que eles tinham recolhido sem pagar os bandidos chefes da área, para levar ela para a cidade de Esperança, uma ilha portuária muito grandiosa que acolhe todos os tipos de pessoas e magias, incluindo a magia negra. Por isso que tem muitos necromantes naquela cidade. E o que aconteceu? Os bandidos da área eles descobrem o plano, né, isso já muito tempo depois de Eden ter caído e tudo mais, e eles acabaram matando o pai da Nara. A Nara então vira uma garota de rua ali, largada, começa a ser uma batedora de carteira, junta alguns moleques batedores de carteira e forma um grupo conhecido como Os Sussurros. E agora vem a parte da história mais interessante. Daqui em diante, toda a história para baixo de Mira começa a sumir. A única parte que não some é a parte dos anões que a gente vai falar em outro vídeo. Aqui a história basicamente vai seguir um pouquinho o curso da Nara. A Nara, ela também foi tomada por uma magia assim como o Gressel. O que aconteceu com a Nara foi o seguinte: os sussurros, o grupo dela começou a crescer pra caramba, a um ponto que eles estavam dominando todas as pontas importantes da cidade e entrando em conflito com todo mundo. E o que aconteceu naquele momento? O conflito se alastrou de uma forma que até a Nara, ela teve que matar, ela mesma matou muita gente ali das outras gangues e tudo mais que estavam dominando. Ela cresceu tanto que os sussurros eles já estavam dominando toda a região. Só que ela queria expandir o comércio. Para isso, ela decidiu trabalhar com um sistema de escravos. E o sistema de escravos da cidade de Mira, como é que ele funciona? Lá não tem selvagem, não tem perverso, não tem portador, não tem nada. Lá tem peso de corrente. Você encontra até esfinges aprisionadas. Ela então decide ir primeiro tentar pegar alguns selvagens, um lugar que a gente conhece como Azur Cove. Azur Cove é uma região afastada da Yggdrasil, onde os demônios eles invadem muito por mar. Tem algumas tribos selvagens menores, mas elas não ficam tanto lá. Então basicamente você encontra selvagens desprotegidos em menor número, por isso é uma região ótima para invadir. Exemplo de gente que mora por lá, a gente tem, por exemplo, o Og, ele mora perto de Azur Cove. O Arden, é comum o Arden passar com o pessoal perto de Azur Cove. A elite do Arden não fica em Azur Cove.
ela só estava esperando uma coisa. O navio dela decide atracar diretamente e a Nara vai junto porque ela gostava de administrar ela pessoalmente os recursos. Chegando em Azure Cove, ela é surpreendida por uma coisa que ela não estava realmente esperando e era algo que ninguém tinha a mínima ideia de que podia acontecer. Uma magia muito diferente acabou despertando os Seiros naquela região. E o Seiro basicamente ele é o que? Filho da tempestade com o oceano. E ele domina todo o oceano em volta de Azure Cove. E quando a Nara chegou lá, o Sirius percebeu que ela estava indo pegar os selvagens. E isso para ele era inaceitável. Então o Sirius basicamente tacou um supremo dele direto no navio da Nara. Um golpe foi o bastante, acabou com o navio. E a Nara morreu junto com toda a tripulação dela. Mas aí que vem a parte interessante da história. A Nara ficou presa no fundo do mar. E a magia negra dos demônios que invadiam Azure Cove se infiltrou na Nara, renascendo ela como uma dos tumulares. E hoje em dia ela basicamente é uma assassina que vive perto da região de Azure Cove, cruzando ali para as Terras Portadoras. É por isso que a história dela é um pouquinho mais interessante, porque ela é um personagem realmente importante na história, porque basicamente todas as elites dos selvagens têm que lidar com a ameaça que ela significa naquela região, e ela é uma fonte de contato para os Hippogeu. Então Azure Cove tem uma grande importância na história e a gente vai falar sobre isso no vídeo dos selvagens. Então por enquanto é isso que a gente vai falar aqui hoje, depois a gente vai entrar em mais dos tumulares, continuando então com o Niro, que é outro dos tumulares absurdamente importante, que tem uma participação absurda na história. Então vamos para os selvagens, os portadores, falar um pouco sobre os anões e finalmente, depois que a gente terminar o vídeo sobre os perversos, que é ainda mais complicado, a gente vai falar sobre os Hippogeu e os Celestiais, os filhos de Ani e os filhos de Dura. Então por enquanto é só, obrigado por terem assistido, deixa o like de vocês que é muito importante pra gente, é isso que faz o YouTube dar as recomendações. Inscreve no canal vai ter... pra ficar legal. Se inscreve. Já tem a Luca ficou um pouco aqui atrás, normal. A gente vai ter umas produções de áudio depois com o Carlos, ele vai começar a trabalhar com a gente vai ter áudios muito legais, vai ter o canal dele também, vocês vão poder ter muito mais conteúdo. Mas por enquanto é isso, obrigado por assistirem até aqui, se inscrevam, deixem um like e depois então a gente vai fazer mais coisas.